Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Permita-me tecer algumas palavras para expressar a minha gratidão e alegria por essa oportunidade de estar aqui falando a vocês nesta noite mais uma vez. Feliz de ver a igreja toda reunida e também feliz de encontrar aqui um grande amigo. Permita-me, Japa, expressar a minha alegria de contemplar você aqui. É uma honra receber você aqui, Leandro, e o mesmo se estende à sua ilustre companheira. Eu quero que essa noite seja uma noite incrível para vocês, tá bom? Há muito desejava te ver aqui e chegou a noite e, por coincidência, eu estou trazendo a palavra nessa noite. Que Deus te abençoe, Leandro, e sua ilustre companheira, em nome de Jesus. Eu quero vos convidar a abrirmos as Bíblias no texto de Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Versículo 17 ao 19. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias, desce à comunidade dos Recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que os seus antepassados, o seu antepassado Jonadab ordenou, tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso mesmo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Podeis assentar. Repita assim comigo o tema da mensagem de hoje: fidelidade a Deus. Um valor precioso e inegociável. O ano era 606 a.C. O reinado era o reinado do filho de Josias, o rei Jeoaquim. Aparece nesse tempo um povo que não era judeu, conhecido por ser os Recabitas. Esse povo aparece e deixa uma lição de fidelidade, a qual o próprio Deus usou para poder ser padrão de fidelidade entre o seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Jeremias era o profeta da época, e Deus propôs a Jeremias algo muito interessante. Essa época foi uma das piores épocas de degradação religiosa e espiritual em todo o reino de Israel. O reino do norte já havia sido levado pelos assírios, e agora o reino de Judá, sitiado e cercados pelos babilônicos, agora sob a iminência também de serem levados em cativeiro, depois de serem repetidamente advertidos por Deus. Vamos entender isso muito bem no próprio contexto, quando Deus usa a palavra: desde madrugada já vos tenho advertido. É a madrugada dos tempos proféticos, quando desde lá de trás Deus avisava o seu povo sobre o que lhe esperava se continuassem naquele caminho de erro. Acontece que a gente sabe que Deus nunca faz nada sem que antes avise aos seus profetas, ainda mais algo dessa pompa que é permitir que um inimigo levasse todo o seu povo. Mas o fato é que Deus é justo e sábio e conhece, e seus caminhos não são os nossos, e não ia permitir que o seu povo continuasse sem juízo, mesmo praticando a desobediência contra ele. Mas ele propõe uma parábola, manda que chame um povo, e aparece na história um povo muito interessante: o povo dos Recabitas. Os Recabitas quase não são conhecidos na Bíblia, mas por Deus eles são bem conhecidos por sua fidelidade. Os Recabitas não eram
nativos do povo de Judá, não eram israelitas. E da onde surge esse povo? Devido ao casamento de Moisés na tribo de Midian, e da parte do seu sogro Jetro, um sábio ancião que serviu de conselheiro durante muitos anos na peregrinação de Moisés pelo deserto, primeiro em Midian e depois conduzindo o povo até o Jordão. E a área do Jordão acontece com destino a Canaã, e depois substituído por Josué. Os recabitas pertenciam ao seu líder do clã, um homem chamado Recabe, cujo filho era Jonadab. E é esse que se destaca aqui nesse contexto. O nome Jonadab vai aparecer várias vezes na história bíblica, e sempre de forma de louvor e honrosa. O nome Jonadab, ele mudou a história do seu povo através de uma aliança que fez com o seu clã. Reúne todo o seu clã e faz algo inédito. Propõe a eles um voto eterno de fidelidade que jamais seria quebrado. Maior do que o voto do nazireu, que limitava as pessoas ao corte de cabelo temporariamente, ao consumo de vinho temporariamente, e também de qualquer produto derivado do vinho. O voto que Jonadab propôs a todo o seu clã foi o seguinte: achegue-se para cá todo o clã. E naquele dia ele propôs algo incrível: vocês vão seguir o caminho diferente das gentes. E qual será o nosso caminho? Serão 3 critérios de fidelidade. O primeiro, olha, não construam habitações na terra. Vivam como nômades. O segundo, deixe o vinho para os outros. Abstenha-se totalmente dele. O terceiro, não se preocupem em cultivar a terra. Aquelas pessoas, deixa eu fazer aqui, aleluia, eu adoro essa parte. Aquelas pessoas fizeram um gesto de reverência, aceitaram a proposta do seu líder, e isso foi em 900 anos AC. Acontece que agora é 606 AC, 300 anos depois. E Jeremias, dirigido por Deus, Deus manda Jeremias: chame entre os de Judá, que foram adotados pela tribo de Judá, todos os de Jonadab. Chame todos os recabitas. Chamaram os líderes, levaram para a despensa do templo. O templo, embora não fosse um lugar onde na nave dele tivesse esse tipo de cômodo, vocês sabem que havia 2 andares circundando o templo, de despensas e outras salas. Uma delas, a sala onde ficavam os vinhos. E lá, com um esquema completamente sutil, Salomão, Jeremias faz um teste de fidelidade cabal, um teste de fidelidade profundo para os líderes dos recabitas. E sabe o que faz para eles? Manda-lhes servir-lhes vinho e teste a fidelidade deles. E foi feito isso. Chamaram amistosamente para a sala, por direção de Deus, hein? E na hora que chegaram, serviram-lhe os melhores vinhos nas taças e não colocaram dúvidas sobre o seu comportamento em nenhum momento. Só disseram assim: tome o vinho. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, foi gerado neles. Eu gosto dessa parte, porque não é fácil isso. A sua fidelidade, ela é testada no momento da prova maior. Não é fácil falar o que eles falaram
causa da circunstância em que ele estava. Não o vinho. Transforme esse vinho naquilo que você está pensando nessa noite. Esse vinho é uma metáfora nessa noite. Escute, a fidelidade deles foi testada da seguinte maneira. O ambiente era livre de crítica. O ambiente era um ambiente que não precisava se proteger. Era dentro da casa de Deus. O homem que dirigiu as palavras, ele foi o próprio profeta de alta reputação entre Judá, Jeremias. Não tinha nada que questionarem. Aquele homem consegue gerar dentro do âmago dele, alinhado com sua fé, uma declaração e diz assim: não tomaremos vinho. E aí começa a explicar. E conforme ele vai explicando, a voz dele a sua convicção vai sendo firmada cada vez mais. E ele vai recitando toda a sua lei do seu clã. Nosso ancestral Jonadab, há 300 anos, nos pôs sobre essa lei e que estamos seguindo até hoje. É coisa linda demais. Olha a íntegra, põe ali na íntegra o que eles falaram. Ponha na íntegra ali. Jeremias capítulo 35. Escute, a partir do versículo 5. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não beberemos. Há um lapso entre um versículo e outro, que é o lapso do pensamento. Seus pensamentos precisam estar alinhados com sua fé. Entre o versículo de cima, de ter oferecido vinho, e da resposta de falar não beberemos, é algo que nasce lá nas entranhas, porque o seu pensamento precisa estar alinhado com a sua fé, e suas atitudes precisam estar alinhadas com o seu pensamento. Não é fácil, não se gera assim, do nada, uma declaração dessa. É o mesmo pensamento e a mesma fé que reverbera assim toda a Bíblia na boca de outros homens que tiveram o mesmo nível de provação. Na boca de Jó se ouviu na sua maior prova o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de fidelidade, quando foi provado pelo próprio Senhor e não pecou e declarou: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Ele estava prevendo que ainda que morresse, ele teria esperança na ressurreição. É o mesmo que Abraão falou quando aceitou o sacrifício do seu próprio filho. Mas Hebreus explica que ele aceitou sabendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo até dos mortos. A irmã também citou Pedro, que eu também citei aqui, citarei na minha mensagem. É o mesmo que fez Pedro declarar o que declarou: para onde iremos nós? O próprio Jesus testava a fidelidade dos seus discípulos. E vocês, para onde irão? E Pedro fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É como se naquela hora ele estivesse se prostrando e reconhecendo o líder do seu clã. Aleluia. Ruth era moabita, mas foi gerado pela fé dela um pensamento e uma declaração igual a desses todos que eu estou citando. Quando a sua sogra testou a sua fidelidade e lhe propôs acompanhar a sua cunhada, ela falou assim, cunhada, né? Ela falou assim, acompanhar a órfã. E ela falou assim: há um lapso entre a prova e a resposta. Não é porque é versículo 1, versículo 2. Entre o versículo 1 e o versículo 2 acontece muito pensamento, irmão. É hora da decisão. Presta atenção. Isso aqui não é mecânico, não. Aqui tem emoção aqui.
Aqui tem entranhas aqui. As entranhas, desenvolver nas entranhas, que eu digo, no âmago da alma, a sua convicção tem que produzir o seu pensamento. Quando Noemi propôs um desafio, um teste de fidelidade a Ruth, e falou a ela assim: minha filha, meus filhos ainda que tivesse filhos agora, aguardaria para que suscitasse as gerações, a descendência, esperaria para se casar com um dos meus filhos, porque os meus outros 2 já morreram. Vai para sua terra, a terra de Moabe, segue o seu destino. Aí gerou nela. Sabe, irmão? A mesma coisa é aquela coisa que gera dentro de cada um de nós, quando está na maior prova e consegue. Aquilo te traz sofrimento, mas te traz uma baita de uma felicidade. Você ter. Pá. E Ruth falou assim: não me importunes para que eu vá e para que eu te deixe. E eis que te digo uma coisa: aonde quer que tu fores, a partir de hoje irei eu. A partir de hoje, o teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que pousares à noite a tua cabeça para descansar, ali estarei eu também. É a mesma coisa que o próprio Jesus, na sua prova maior no deserto, na sua tentação permitida por Deus, foi levado a ser tentado no deserto pelo próprio diabo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Porque está escrito. Não nasce daqui, nasce daqui. A boca fala do que o coração está cheio. Aqui tem que estar, ó, firme. Você sabe que na Bíblia aqui é aqui, né? Não é isso? Coração. Coração. E Jesus falou o quê? Recorda a tentação? Nas 3 vezes ele cita também as Escrituras. O próprio diabo, na sua artimanha, citando a Escritura, fora de contexto. E Jesus responde pelas próprias Escrituras: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fé gerando convicção, a fé gerando pensamento firme. Então tá bom. Então agora se ajogue daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que não se fira na pedra ou tropece seu pé em pedra. Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então tá bom. Olhe agora todos os reinos da terra, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era só Jesus descer 50 centímetros e ajoelhar. Aí é aquele negócio: gera aqui e sai aqui, gera aqui e sai aqui. E ele falou assim: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E Satanás saiu na velocidade da luz, ainda que era trevas, saiu na velocidade da luz. Paradoxo, né? Sua fé, seu pensamento precisa estar alinhado com a sua fé. Vai chegar a hora de você fazer essa declaração também. Lembra dessa pregação naquele dia. Lembra de Jesus no deserto. Aleluia! Lembra de Pedro dando aquela declaração incrível. Lembra de Jó quando foi provado. Lembra de Ruth na provação no deserto de Moabe. E lembra dos recabitas que o próprio Deus leva no templo para ser provado. 300 anos conservando a sua fidelidade pelo voto que fizeram ao seu pai. Aleluia! No ano 70 depois de Cristo, na diáspora
da perseguição dos judeus, depois da destruição do segundo templo, lá no ano pelo Império Romano. Eu lembrei disso. Os recabitas, eles foram para a China. Até 1850 havia uma grande comunidade judaica na China dos recabitas, muito estimado entre os chineses por causa de serem reconhecidamente pessoas versáteis, inteligentes, sobreviventes, e que versáteis nas suas habilidades, pois eram escribas, todas as suas profissões, elas proporcionavam-lhes uma vida que não necessitava de estabelecer-se fixamente num lugar. Podiam ser escribas em qualquer lugar, podiam ser qualquer coisa em qualquer lugar que eram. Os recabitas. Um dos diáconos me enviou, quase um ano atrás, um vídeo dos recabitas. Foi encontrada uma comunidade no Mar Morto recentemente. Isso. E essa comunidade declara-se ser descendente dos recabitas. O diácono está aqui nessa noite? Se não me falha a memória, foi o diácono Valmir. E foram os recabitas aquele vídeo, se não me falha a memória. Tá bom? Os recabitas, eles... Mas agora, quando encontraram com eles, pasmem, senhores e senhoras, nós ainda conservamos os mesmos votos do nosso pai Jonadab. Entende o que é isso? Agora não estamos falando mais de 300 anos. Agora estamos falando de 2.900 anos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É tempo de alinharmos o nosso clã. Aleluia! Reúna o seu clã e alinhe as diretrizes que vai durar. Os recabitas não deixaram herança entre o seu povo. A maior herança, o maior legado foi a fidelidade ao seu Deus, ao que acreditavam. Não se preocupe com a herança terrena. Alinhe o seu clã, reúna a sua família e ponha tudo em ordem. Isso vai ter um valor eterno. Sabe o que aconteceu com eles? Deus o honrou grandiosamente. A partir de hoje, nunca faltará descendência para os de Jonadab. Jonadab já morreu e até hoje os recabitas permanecem fiéis. Pela promessa de Deus, nunca serão extintos da terra. Tem herança garantida pela boca do próprio Deus. Não é herança na terra aqui, não. A maior herança que Deus dá a um homem é herança no céu pela sua fidelidade. Porque a tribo de Judá adotou os recabitas. A tribo de Judá adotou os recabitas. Viu como é que são os caminhos de Deus? Agora os recabitas aparecem em Juízes, capítulo 1 até o capítulo 4, em alguns capítulos de Crônicas. Eles aparecem agora sendo contados junto com a tribo de Judá. Interessante, né? Foram adotados e não eram de Israel. Recabitas. Que lição de fidelidade. Aleluia. Quando eu leio os recabitas, chego a me arrepiar. Está entendendo? Os recabitas. Os recabitas. Que elogio de Deus, né? Aí Deus fala assim para eles: por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. É porque o versículo anterior está escrito assim, ó. Escuta aqui, hein? Ó. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Olha, e eles falaram na íntegra: nem vocês, nem os seus descendentes
beberão vinho. Vocês não construirão casas e nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão. Projete ali, depois desse texto, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Para eu não esquecer depois. Tá? Se eu esquecer, os irmãos me lembram. Vocês, porque reverbera a palavra, essa palavra que está se reverberando em vários contextos na Bíblia, tá? Inclusive no de Coríntios. Isso aí. Aí diz assim, ó: vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem possuirão, nem as possuirão. Plantar vinhas, sabe o que significa o contexto? Assentar-se em regozijo, assentar-se em folga. Plantar vinhas é receber para a festa. Plantar vinhas, porque o costume quando se plantava vinha era ter um lugar para receber e fazer festas, tá bom? Aí agora eu vou falar o que a Bíblia explica sobre isso no Coríntios, tá bom? Então vamos lá. Não possuirão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo da terra. Quando o rei da Síria invadiu o reino norte, o primeiro povo que conseguiu sair sorrateiramente foram os recabitas, porque eles não estavam apegados a nada. Foram os primeiros. Como que vocês conseguiram fugir? Nós somos peritos nisso, de se livrar das perseguições. Não temos terra, não temos o que nos apegar, casa para carregar, só nossas tendas e a nossa fidelidade. E aí, assim vocês viverão muito tempo sobre a terra. Não lembra? Esse povo lembra um povo aqui atualmente. Não te lembra ninguém esse povo, não? Quem que é o povo que peregrina na terra rumo a uma pátria que não é essa? A igreja de Cristo. Nós somos os recabitas de hoje. Não estamos apegados. Vai, põe lá que vocês vão ver. Ali, ó. O que querem, irmãos, que resta pouco tempo para a gente chegar lá, irmão Rubim, lá na nossa pátria celestial. De agora em diante, pense igual os recabitas. Se vocês estão ligados a casamento, não pense que o casamento é o bem final da sua salvação ou o bem final dessa terra. Ele está sendo enfático aqui porque o contexto ali é sobre o casamento. E eu quero trazer uma reflexão rápida aqui. Você luta para se casar e faz uma festa abençoada e se casa. E sabe o que muitos fazem? Regalam-se na vida matrimonial e esquecem-se, talvez pouco ou muito, das suas obrigações com Deus, de orar, de buscar, de participar da comunhão. E aí o que acontece? Achando que o bem maior dessa terra, que Deus se referia, era o casamento. O casamento é uma grande bênção que Deus permite para os seus servos, mas esse ainda não é o fim. A finalidade da nossa fé é alcançar o céu, onde não há casamento. Não se casam, nem se dá-se em casamento. O céu de glória é onde nós queremos chegar. O casamento é só para essa terra, mas para chegar na outra terra, tem mais coisa para a gente conquistar. Tem mais bênçãos. Casamento é só uma parte, irmão, não é o todo. Tem um outro casamento ainda. O casamento da noiva do Cordeiro e o Cordeiro. E as bodas de Cordeiro no céu de glória. O que quero dizer, irmãos? Vai lá, continua. Aqueles que choram como se não chorassem. Presta atenção ali.
Porque às vezes nós transformamos nossa vida numa vida de eterno luto. Até o luto tem a sua transitoriedade. Até o luto, ele precisa ser dosado. Até o luto tem o seu tempo. Há tempo de chorar e há tempo de... É muito duro perder um ente querido. Mas não significa que nossa vida inteira será de luto. Levanta a cabeça e continue um passo após o outro. Há algo glorioso que te espera. Continua. E os que estão plantando vinhas, felizes, como se não estivesse. Até a folga, o regozijo e a folga dos bens terrenos, moderação. Porque senão nos embriagamos nos deleites da terra e nos esquecemos de Deus. Mergulhamos lá na praia de Cabo Frio e não voltamos mais para a cachoeira. Vai lá. Os que compram algo como se nada possuísse. Olha os recabitas aí. Continua. Os que usam as coisas do mundo como se não usassem. Porque a forma presente desse mundo passará. São João, apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 2, versículo de 5 e 7. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 5 e 7. Epístola de João. Aleluia! Essa palavra, irmão Fred, querido amigo, ela está reverberada, a palavra dos recabitos, em toda a Bíblia, usando outros personagens. Não, espera aí, vou corrigir a referência. Por gentileza, segunda epístola de João. Agora sim. Muito bem. Primeira epístola de João, capítulo 4. Versículo 4 em diante. Vamos lá. Vamos lá. Momento. Aqui. Perdoe novamente. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Agora sim. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. É melhor ser fiel a Deus do que se regalar-se com este mundo. É melhor sofrer do lado de Deus, mas manter por 3.000 anos, por toda a eternidade, o voto que fizemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Teve um outro, cuja palavra tem o mesmo sentido. Diante da sua maior prova, nasce no âmago dele uma declaração que ficou conhecida como a maior declaração de fidelidade familiar, que é utilizada até nos encontros de família, foi utilizado recentemente, vocês sabem de quem que eu estou falando. O líder Josué
reúne todo o seu clã, e agora pergunta a todos, vocês agora escolham a quem sirvais, ou os deuses da Além Rio, ou os deuses aqui. Porém, é nessa hora que, aí vai crescendo, irmã Graziela, vai crescendo. É nessa hora que sai aquela frase. Entendeu? Porém, depois desse porém que vem. Não negocie valores, seja grande, seja pequeno, seja quem for, seja forte, seja fraco, seja o presidente, seja o representante que for, fale na cara. Não negocie valores, o certo é certo, o errado é o errado. Deus vai te dar graça, seja corajoso, seja diferente, seja autêntico, seja um crente. O certo é o certo, o errado é o errado. Meu filho, isso é errado. Isso é errado que o senhor está fazendo aí. Não, estou só tirando a foto do produto, não é do senhor. Então me mostra a foto. Viu? O senhor está mentindo. Ai, meu Deus, me desculpa, Senhor. Mentirada braba. Entendeu? Então, o certo é o certo, o errado é o errado. Porque Rio, o seu nome será Sarai. Tá certo? Perdão. Como é que é? Isso. Que significa? Riso. Não é isso? Hã? É isso, né? Depois confere lá. Aí, eu não ri não, Senhor. Riu sim. E não fala que não riste. Riu sim. O certo é o certo, o errado é o errado. Agora eu vou ensinar uma coisa aqui. Na hora de escolher, na hora que for pensar numa pessoa para uma posição, mesmo que você desagradou ela na cara, sabe quem que ele vai escolher? Você, porque não é um falsão. É isso aí. É isso aí. Entendeu agora? É isso. Viu? Que a mentira tem perna curta. Então vamos lá. Porém, eu e minha casa, ao Senhor. Que isso possa ecoar de dentro de nós e sair pelos nossos lábios. E que possamos reverberar isso nos ouvidos do nosso clã, na nossa família. Ah, pastor, vou fazer um cartaz desse, botar na porta da geladeira. Tudo bem, mas primeiro ponha nas tábuas do seu coração. Procura dentro de você se a chama. Eu falei esse dia atrás, a cana quebrada não trilhará e nem apagará o pavio que fumega. O Senhor vai soprar lá naquela brasa que você não pode deixar apagar, a brasa da fé, e vai fazer saltar no seu lábio declarações como esta. Não precisa nem botar na porta da geladeira mais, agora já está automático. Tem que surgir lá do âmago, tem que brotar aqui com sinceridade, com ousadia, com força. Aleluia! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Fidelidade a Deus, um valor precioso e inegociável, inegociável. Que possamos, irmãos, alinhar o que estiver desalinhado. Eu queria nessa noite saber
Quem que quer alinhar o seu clã? Pudesse levantar a mão com coragem e falar, eu quero alinhar o meu clã agora. Aleluia! E nós vamos orar juntos aqui, talvez até de mãos dadas. Se eu quero alinhar o meu clã, eu quero fazer voto de fidelidade que sem isso eu não chego lá. Se você já está alinhado, tudo bem. Mas se você acha que, não, eu vou alinhar a partir de hoje. Talvez você seja um chefe de família. É sobre você que pesa essa responsabilidade. É sobre você. Você tem que chegar hoje em casa e alinhar as coisas e falar, essa linguagem agora é nossa, é essa linguagem que falaremos agora. E Deus vai te honrar, você vai ver. Tá bom? Tem alguém, ou tem alguém que está afastado da casa de Deus e quer falar, hoje eu quero endireitar minha vida, quero receber a Ele como Salvador. Eu te convido dessa vez para vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Ah, pastor, eu acho que essa palavra está falando comigo. Eu quero receber essa bênção. Eu quero ser fiel a esse Deus que é o Todo-Poderoso. Se tiver alguém, eu te convido a vir aqui à frente. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, faça assim com a mão para eu ver. Pastor, que bênção, Thaís. Deus te abençoe, você e sua família. Muito feliz por sua decisão. Vamos orar pela Thaís, conheço desde criança, é neta da irmã Odete, irmão Aristide, conhecida aqui de nós. Vamos orar pela Thaís, uma irmã vai ali, Deus abençoe. Um rega, outro planta, Deus dá o crescimento. Não é isso? Aleluia. Tem mais alguém que quer fazer como a Thaís? Vem aqui, a sua decisão vai fazer resplandecer toda a sua geração. Daqui a 3.000 anos vão lembrar, foi aquela decisão que eu tomei lá. A sua descendência vai levar essa bênção. A igreja crê assim? Então fique de pé em nome de Jesus. Uma salva de palmas para a Thaís. A sua coragem vai abençoar toda uma descendência. A igreja diz amém? Amém. E a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, filhos e os filhos dos teus filhos. E a presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Agora aquele coro, hein? Bonito. É contigo, é por ti. Amém. 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 Vamos orar agora. Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que alegria, Senhor, estamos sentindo ver a Thaís diante do teu altar.
Ó Senhor, que todas as bênçãos proferidas nesta pregação, na Tua palavra, sejam agora derramadas sobre toda a vida dela, a descendência dela. Senhor, pedimos que o Senhor intervenha em todas as áreas da sua vida e mostre um horizonte novo para ela. Um horizonte, ó Pai, de salvação, um horizonte de libertação, um horizonte de vitória em Ti, mesmo com as circunstâncias, que tenha paz na alma e que consiga, ó Pai, que a chama reacenda e caminhe na Tua presença, fazendo voto de fidelidade a Ti. Ó Pai, oro pela vida dela e eu tenho certeza, ó Pai, que o Teu nome é com ela, é sobre ela, é por ela, e que possa, Senhor, pelejar as lutas dela, de toda a sua família e de toda a sua descendência, honrando a fé da Tua filha, ó Pai, como falamos aqui pela manhã, a regeneração é instantânea, ó Pai, através do Teu Espírito que dá nova fôlego de vida, dá um novo fôlego de vida à Tua filha, ó Pai, e caminha com ela, ó Pai, como um grande líder, como um Senhor dos exércitos, que nunca perde batalha. Oh meu Deus, esta é a nossa oração, e que essa bênção se estenda a todos aqui na Tua casa, aqueles também, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Pai, nas redes sociais, que recebam a mesma bênção em suas casas, e que possam declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Diz amém. Amém. Deus abençoe. Pode voltar.